Salve, salve galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui trazendo para vocês mais um vídeo e hoje a minha análise do capítulo 1173 de One Piece, a geração de guerreiros. A história de capa, mais um pedido de leitor, e dessa vez mostra o Usopp esperando para capturar besouros com mel na ponta do nariz. Enquanto isso, o Chopper aparece ali escondido atrás de uma árvore, encarando o mel na ponta do nariz do Usopp e lambendo os lábios, completamente ali tentado a dar aquela lambida no nariz do Usopp. Meu Deus do céu, que capa é essa, né? Mas enfim, o que interessa pra gente é o capítulo que já começa daquele jeito, com Dory, Brogy e mais alguns dos gigantes invertidos surgindo prontos para atacar a Vila Oeste sem piedade e conseguir, ou pelo menos tentar, matar Jaru. Zoro, Strance e Harudin estão logo atrás do exército demoníaco se preparando para fazerem seu movimento. Harudin pede pro Zoro explicar qual que é o seu plano e o Zoro pergunta se está tudo bem se ele dá uma fatiada ali nos gigantes, mas o Strancen fala, né, e o Harudin também, que na verdade eles querem salvar todo mundo, né, o objetivo principal é salvar o Jaru, mas também eles não querem machucar os outros gigantes, e pelo visto o plano do Zoro é realmente sair cortando todo mundo, e é nesse momento que o Zoro entra em cena. Ele começa a pular de cabeça em cabeça nos gigantes, evitando ser cercado e ao mesmo tempo evitando que ele seja pego, né, pelo efeito do Dome Reverse, afinal ele não está entre duas peças pretas, né, dois gigantes demoníacos. E eu tenho que dizer que isso aqui na verdade foi bem inteligente da parte do Zoro, porque é uma forma que ele encontrou de se movimentar sem, como eu disse, ficar preso entre os dois gigantes. Então, quando o Zoro alcança o centro do grupo, ele salta ainda mais alto. E aí vem o ataque. O golpe secreto do estilo das três espadas, encruzilhada dos 6 caminhos, que corta o campo de batalha por completo. Porém, quando ele tá caindo, né, logo depois de dar esse ataque, ele é avistado pelo Dory e Brogy, que se preparam para o atacar. Eles atacam o Zoro, porém ele consegue desviar no último segundo utilizando as suas espadas para se impulsionar para baixo, fazendo com que os dois gigantes acabem se atingindo. A cena lembra bastante o combate do Dory e do Brogy lá em Little Garden, mas agora é muito mais violenta, né, muito mais brutal, com os golpes cortando partes dos próprios corpos deles, que gritam de dor após terem se acertado, né? A gente vê ali também sangue jorrando, então realmente foi um ataque que causou dano. A cena corta e vemos Brook ainda amarrado, rastejando no chão, até ele conseguir ali se aproximar da Gunko. Ai caramba, eu tinha achado no capítulo anterior que o Brook tinha de fato conseguido de alguma forma se soltar das flechas da Gunko, mas na verdade ele estava rastejando ali parecendo uma minhoca. E aliás, que cena da hora essa dele rastejando ali o fundo do cenário, né, caótico da batalha, com o fogo se alastrando pela floresta, criaturas gigantescas. Eu achei um painel bem legal. Após finalmente encontrar a Gunko e olhar para ela, uma memória parece despertar na sua cabeça e o Brook a chama de Princesa Shuri, acreditando que ela seja parente da antiga princesa, já que a verdadeira Shuri hoje teria mais de 80 anos. Porém, galera, isso aqui não descarta a possibilidade da Gunko ser realmente essa princesa Shuri, porque a gente precisa lembrar que apesar da Gunko ser um dos membros dos Cavaleiros de Deus, e em tese somente os Gorosei possuem um nível de contrato que os impedem de envelhecer, ela tem uma relação que não é uma relação comum com o Imu-sama, né? Ela tem uma relação que parece ser muito mais próxima do que qualquer outro cavaleiro, já que afinal ela serviu como assistente pessoal de Imu nas últimas 6 décadas e os dois são vistos regularmente juntos na Sala das Flores. Quando ela apareceu 56 anos atrás no flashback do Shebeck, quando ele invadiu lá o Salão das Flores durante o Reverie, e 38 anos atrás durante o incidente de God Valley, a sua aparência nessas duas ocasiões é exatamente idêntica à dos tempos atuais. Ou seja, o Imu ele pode muito bem ter concedido a ela a habilidade de não envelhecer,
o que deixa claro que por alguma razão que a gente ainda não sabe, né, que muito provavelmente a gente vai descobrir somente quando tivermos o flashback dela ou do Brook, ela é especial para o Imu. Então, alguma coisa aí aconteceu, né, que fez o Imu dar essa habilidade para ela. De repente, o Brook explode em raiva e começa a listar uma série de pontos que se encaixam perfeitamente na descrição da princesa Shuri. O rosto, o cabelo azul, as íris de cores diferentes, a ligação com a Terra Santa e até o amor dela pela música dele. Para ele não resta mais nenhuma dúvida. Ele grita que não quer se lembrar dela nem por um segundo, chamando a Gunko de princesa patricida, lembrando do homem que ela matou, que era o seu benfeitor, a pessoa a quem ele devia tudo. E nesse momento algo muda. A Gunko parece recuperar a consciência, mesmo que por um instante. Mas é claro que Imu não ia deixar isso acontecer, então ele intervém imediatamente, questionando se a Gunko está começando a se lembrar de suas memórias. Sentindo dor e lutando contra o controle de Imu, Gunko ainda consegue dizer para Brook fugir. Mesmo dominada, ela ainda consegue seu último ato de resistência, libertando Brook e também os chapéus de palha que estavam presos pelo seu poder. Só que isso não dura muito, porque Imu reassume o controle do corpo dela e a força a atacar o próprio Brook. Ao mesmo tempo, Sanji finalmente alcança o grupo da Nami. Todos já foram libertados das flechas, mas a Robin ainda continua sem poder se mover, porque afinal ela está imobilizada pelo cipó espinhento dos Somers. A cena muda mais uma vez, agora para as crianças gigantes, que estão sendo escoltadas por Somers e estão se aproximando cada vez mais do navio que será usado no sequestro. Colo, mostrando coragem, enfrenta Somers, dizendo para não subestimar os guerreiros de Elba. Somers, por sua vez, diz que está ciente da força da nação e é justamente por isso que vão usar as crianças como chantagem. Colum e as outras crianças exigem que Somers tire os espinhos que os estão envolvendo, e eu achei bem legal, tá galera, ver que o discurso do Jaru também conseguiu acender essa chama de guerreiro nas crianças. Afinal, elas são o futuro de Elbaf, porque até alguns capítulos atrás o Colum era o único que parecia ali estar tentando lutar contra a situação e não só aceitando, né, que eles estavam sendo sequestrados. Mas agora vemos também as outras crianças tendo a coragem necessária para tomar uma atitude, né, para tentar fazer algo. Então eu achei bem interessante que, apesar do Jaru ter falado para as crianças taparem os ouvidos durante o seu discurso, elas acabaram sendo também encorajadas por ele. O que eu achei bem legal do Oda mostrar isso pra gente. Logo atrás das crianças estão os pais desesperados. Dentre eles temos Ripley e vários outros gigantes, mas o caminho deles acaba sendo bloqueado pelo Dark Nika. Mesmo assim, ninguém recua e todos atacam juntos, afinal eles também fazem parte da chamada geração de guerreiros de Elba, que dá nome ao capítulo. Porém, o ataque deles não surte muito efeito e o Dark Nika parte para o contra-ataque, avançando de forma brutal contra os pais das crianças. Enquanto isso, Gerd, Goldberg e Road, apesar de estarem próximos, percebem que não vão conseguir chegar a tempo, mesmo que eles corram. Então, eles tomam a decisão de lançar um ataque à distância. Gerd e Goldberg assumem a mesma pose clássica de ataque que o Dory e o Brog usam quando eles estão prestes a lançar o seu ataque poderoso Hakoko, e Gerd chama Goldberg, que responde, e então eles se preparam para lançar o ataque. Dois generais, mas antes que o golpe seja lançado, Road aparece dizendo para os dois esperarem por ele, porque ele também vai lançar o ataque junto com eles, porque ele quer salvar o seu irmãozinho Bjorn. E então Gerd, Goldberg e Road, combinando seus movimentos, atacam juntos. Três generais, rugido da nação, um ataque absurdo que atravessa completamente o corpo do Dark Nika. E na última página vemos o Dark Nika sendo arremessado na direção dos Somers, e até tenta ali reagir usando um porrete para mudar a trajetória do corpo, mas ao fazer isso ele acaba jogando o Dark Nika em cima do navio que seria usado para sequestrar as crianças, e com isso o navio afunda. O capítulo termina com a expressão completamente chocada de Somers, sem acreditar
acreditar no que acabou de acontecer e pressentindo o perigo e o caos que vai vir pro lado dele a hora que o Imu descobrir a cagada que ele fez. Isso que no capítulo passado ele tinha dito que a missão já estava no papo, mesmo se ele tirasse uma sonequinha. E o plano do Zoro, hein? Que apesar de não ter sido nada complexo e muito pelo contrário, foi bem simples, ele só realmente queria cortar todo mundo, não dá pra negar que foi bem inteligente, porque afinal ele estava ali desviando a atenção de vários gigantes revertidos do Jaru. E o Zorão ter pensado em uma forma de evitar ser afetado pelo Dome Reverse, né? Que foi dele ficar pulando na cabeça dos gigantes, também foi uma sacada bem interessante. E o passado do Brook e da Princesa Shuri, vulga Gunko. O que será que aconteceu, hein? Eu tô bem curioso para ver mais do passado do Brook e também da Gunko. Muito provavelmente, assim, 99% de chance de que a Gunko matou o seu pai sob a influência da marca do abismo do Imu. Na mesma pegada que aconteceu ali com Harold, o governo mundial deve ter feito algum acordo com o reino ao qual o pai da Gunko era o rei, mas obviamente eles tomaram uma rasteira, porque afinal a gente tá falando do governo mundial, né? E aí então o Imu forçou a Gunko a matar o seu próprio pai e tomou ela para ser sua subordinada. E o reino muito provavelmente deve ter ruído e deixado de existir. E é isso, tem alguma teoria sobre a real identidade da Gunko e a conexão dela com Brook e o governo mundial? Será que ela tem mesmo a habilidade de não envelhecer? Porque é muito suspeito em todas as aparições dela, em diferentes marcos temporais, ela ter exatamente a mesma aparência. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, que eu quero muito saber. Se curtiu o vídeo, deixa aquele likezão e compartilha para dar uma força. Se inscreve no canal se quiser receber mais conteúdo de One Piece. Para você que chegou até aqui, um salve especial, muito obrigado por assistir e espero te ver no próximo vídeo. Valeu e falou!